diferentes tipos de estoque que uma indústria pode ter. Em uma indústria podem existir pelo menos 4 tipos de estoque operacional, sendo eles o estoque de segurança, o estoque de fluxo, estoque de ciclo e o estoque sazonal. Sabemos que na maioria dos casos o ideal é manter o menor nível de estoque possível para não ter capital parado e não correr o risco de perder dinheiro. Mas então o que causa esses tipos de estoque nas indústrias e afinal por que existem situações em que precisamos de estoque? São essas as perguntas que responderemos hoje, baseando o conteúdo em uma excelente aula do professor Eduardo Jardim. O primeiro item da lista dos tipos de estoque é o estoque de segurança, que é causado pela incerteza. Se eu tenho incerteza, eu preciso ter estoque. Existem 3 tipos de incertezas no meio produtivo: a incerteza de fornecimento, de processo e de mercado. A incerteza de fornecimento consiste na falta de confiança no fornecedor. Se eu não confio no meu fornecedor, eu preciso produzir para estoque e assim possuir um estoque entre eu e ele. A incerteza do processo é baseada na insegurança em relação ao procedimento de produção. Se as minhas máquinas podem falhar ou as pessoas podem faltar e eu não quero que meu processo pare, eu preciso ter um estoque protegendo algumas etapas. E por último, a incerteza de mercado, que se trata das condições de mercado. Se eu não sei bem quando o meu cliente vai chegar, quando vai pedir e eu quero ter estoque para entregar o produto rapidamente, eu preciso colocar o estoque entre eu e ele. Então, essas incertezas levam ao que nós chamamos de estoque de segurança, que pode ser de produção ou de distribuição. E então, qual é a função dele? Se eu coloco esse estoque entre as etapas, sua função é desacoplar operações. Se eu tenho incerteza de fornecimento, ou seja, não confio no meu fornecedor, eu ponho o estoque entre eu e ele. Mesmo que o fornecedor falhe, não entregando no momento certo ou na qualidade certa, eu não irei, entre aspas, pagar por isso. Posso consumir meu estoque e reverter a situação. É verdade que a incerteza de fornecimento é algo que eu posso trabalhar e reduzir. A incerteza de processo ainda mais, porque o sistema está sob o meu controle e sob a minha responsabilidade. Agora, a terceira incerteza, que é a de mercado, é normalmente a mais complicada. Dificilmente eu vou conseguir prever e dominar o mercado. Dando continuidade à lista de tipos de estoque, vamos agora para o estoque de fluxo, causado pelo tempo de reposição. Mesmo em um mundo de incertezas, sem falhas do fornecedor ou das máquinas, sem faltas dos funcionários, com clientes que pedem exatamente a quantidade certa e no momento certo, eu posso precisar de estoque se existe tempo de reposição no processo. Se eu tenho um intervalo fixo entre as encomendas, que gera um tempo de logística ou de ressuprimento, existe o tempo de reposição. Mesmo que o meu fornecedor não falhe, entregue sempre na data certa, na quantidade certa e na qualidade certa, se leva 2 semanas para me entregar, eu tenho que ter 2 semanas de estoque no momento em que eu peço. Esse estoque pode estar nas minhas instalações ou já encomendado, porque se eu não tiver esse estoque, o meu sistema vai parar. O estoque de fluxo pode estar em processo, em trânsito entre fornecedores e a fábrica, ou ainda entre a fábrica e o distribuidor. A sua função é não deixar o sistema parar, viabilizando a operação do sistema produtivo. Também é comum vermos esses 2 tipos de causa de estoque juntas, a incerteza e o tempo de reposição. O terceiro item na lista de tipos de estoque é o estoque de ciclo, que não tem uma causa tão óbvia. Essa causa é chamada de economia de escala. Vamos lá! Mesmo que você viva em um mundo sem incerteza e sem tempo de reposição, sua fábrica ainda pode precisar de estoque. Para economizar na produção e distribuição, alguns produtos só são negociados em lote. Por exemplo, você não consegue comprar apenas um rolo de papel higiênico, o mínimo do mercado é um pacote de 4 unidades. A mesma coisa acontece com cigarros, onde a compra mínima é de um pacote de 20 unidades. Esse lote de venda é determinado por circunstâncias logísticas e por ganhos de escalas que obrigam a comprar uma quantidade maior a que você necessita, maior do que a sua demanda. Esse é o estoque que advém de uma economia de fornecimento e de produção, ou seja, uma economia de escala determinada por vários aspectos.
Esse estoque é referente ao tamanho do lote mínimo que está disponível para compra e também é chamado de estoque de ciclo. Ele pode ser lote de produção ou lote de compra. O objetivo desse tipo de estoque é reduzir custos, podendo ser uma redução de custos de energia ou custo de transporte. O quarto item da lista de tipos de estoque é o estoque sazonal. Ele existe para dar conta de uma demanda sazonal quando a nossa capacidade de produção em alguns momentos fica inferior a essa demanda. Ou seja, a fábrica não consegue atender todos os pedidos de clientes em determinado período de tempo e por isso precisa de um estoque temporário para atender a um pico de demanda. Por exemplo, uma fábrica de sorvetes pode ter uma demanda muito maior no verão do que no inverno. A função dele é manter estável a capacidade ou manter estável o programa de produção, ou seja, ele mantém a estabilização da capacidade de produção. Agora que você conheceu os 4 tipos de estoque operacionais e suas causas, é importante lembrar deles para ter um bom controle de estoque na sua empresa. É claro que muitas vezes eles ocorrem simultaneamente, então busque identificar exatamente quais são os tipos de estoque em uso na sua indústria. Uma dica extra é assistir uma demonstração do ERP da Nomos, para entender como ele pode auxiliar o seu trabalho para gerenciar o estoque da sua fábrica. Essa ferramenta foi projetada pelos engenheiros de produção da Nomos, especialmente para atender a demanda das pequenas e médias indústrias brasileiras, e pode reduzir significativamente seus custos e perdas na produção. Vamos em frente!